Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. Naquela época, tinha acabado de terminar a faculdade, mas ainda não tinha conseguido emprego fixo. Fazia uns bicos para me virar, entregas de moto pelo aplicativo, alguns serviços de limpeza e pequenos consertos em casas. Foi então que um cliente, para quem eu já tinha feito uma corrida, me indicou para um conhecido dele, um homem chamado Carlos. Ele me ligou numa tarde dizendo que precisava de alguém para ficar alguns dias em sua casa, cuidando do cachorro dele, um Golden Retriever chamado Max. Carlos explicou que viajaria por uma semana e que Max não ficava bem sozinho. Queria alguém dormindo lá, porque o cachorro era muito ansioso. O pagamento que ele ofereceu era acima do normal. Então, aceitei. 2 dias depois, fui até a casa dele. Carlos devia ter uns 45 anos. Era alto, usava óculos de aro fino e uma jaqueta corta-vento. À primeira vista, parecia apenas simpático demais, mas nada assustador. A casa dele ficava numa área mais afastada da cidade, quase entrando na zona rural, cercada de árvores. Era uma casa bonita, mas com um ar ultrapassado. Carpete bege, cortinas floridas, móveis pesados de madeira escura. Ele me explicou tudo: como cuidar do cachorro, onde estava a chave reserva, o que eu podia usar da cozinha. Disse que eu dormiria no quarto de hóspedes, no térreo, ao lado da sala. Comecei o trabalho numa segunda-feira. As 2 primeiras noites foram normais. Eu assistia TV, levava Max para passear e depois dormia no quarto, com ele deitado aos meus pés. Na terceira noite, algo me deixou arrepiado. Eu estava deitado, mexendo no celular, quando percebi um detalhe estranho. Sobre a cômoda, em frente à cama, havia um despertador digital. Na hora, achei que não combinava com o resto do quarto. Era moderno, preto, com números em LED azul bem forte, enquanto todo o resto parecia de outra década. Por alguma razão, me aproximei para olhar melhor, e foi aí que notei. Acima dos números havia um pequeno ponto preto, redondo, perfeitamente alinhado, apontado direto para a cama. Meu estômago afundou. Eu já tinha visto matérias sobre câmeras escondidas, mas nunca tinha encarado uma de perto. Peguei o objeto. Era mais pesado do que deveria e fazia um zumbido fraco, como de um ventiladorzinho interno. Quando virei o relógio em minha direção, Max, que estava deitado perto da porta, ergueu a cabeça e começou a gemer. No mesmo instante, ouvi, vindo de dentro da casa, o som claro de uma porta se fechando. Não era a da frente. Era mais para o fundo. Meu corpo inteiro arrepiou. Carlos não deveria voltar até domingo. E era quarta-feira à noite. Fiquei paralisado, segurando aquele relógio nas mãos, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Então, passos lentos ecoaram pelo carpete do corredor. Coloquei o relógio de volta na cômoda e corri para trancar a porta do quarto, segundos antes dos passos pararem bem na frente dela. Foi quando ouvi a voz de Carlos, calma, mas ofegante. Eu deixei uma coisa aí dentro da última vez. Abre a porta. Eu não consegui responder. Então ele continuou, dizendo que aquilo não era o que eu pensava, que aquele relógio era apenas um sensor de movimento para o cachorro e que não tinha falado antes para não me assustar. Minha mão tremia sobre a boca. Ele insistiu para que eu saísse e conversássemos como adultos. Mas quando não respondi, as batidas na porta viraram socos fortes. A voz calma desapareceu e deu lugar a gritos. "Abre essa porta agora!"
Max começou a latir desesperado, pulando contra a porta, o que só deixava Carlos ainda mais irritado. Olhei para a janela. Era baixa o suficiente para sair, mas estava trancada. Minhas mãos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas até conseguir destravar a tranca. Enquanto isso, Carlos gritava que, se eu não abrisse, ele pegaria a chave do quarto, chamaria a polícia e diria que eu tinha invadido a casa dele. Não esperei ouvir mais nada. Empurrei a janela, pulei para fora com dificuldade e caí no gramado. Corri pelo quintal lateral, atravessei a entrada de cascalho e segui até a rua. Meu celular estava no bolso. Liguei para minha mãe, que morava a uns 15 minutos dali, implorando que viesse me buscar. Quando ela chegou, eu estava escondido atrás de um conjunto de caixas de correio, olhando para trás a cada segundo. Passei a noite na casa dela. No dia seguinte, bloqueei o número de Carlos e procurei um advogado. Ele me explicou que, sem provas físicas, como uma gravação ou o próprio aparelho, seria difícil abrir um processo. Mesmo que o relógio fosse realmente uma câmera, Carlos poderia alegar que era apenas um sensor. Seria minha palavra contra a dele. Meu advogado me desaconselhou a voltar lá sozinho para tirar fotos. E só a ideia de ver Carlos novamente já fazia minha pele arrepiar. No fim, nada aconteceu com ele. Eu também nunca recebi o pagamento pelos dias que fiquei lá. A mulher que me indicou parou de responder minhas mensagens e nunca descobri se ela sabia de alguma coisa sobre Carlos. Por semanas, eu tive pesadelos com aquele relógio, acordando no meio da noite com a sensação de que uma lente me observava. Passei a verificar cada relógio, cada detector de fumaça, cada porta-retrato do meu próprio apartamento. E ainda hoje penso naquele instante em que encarei o pontinho preto da câmera e ouvi a porta se fechar em uma casa que eu acreditava estar vazia. O que me assusta até agora é a possibilidade de Carlos nunca ter saído de lá. Talvez ele estivesse dentro da casa o tempo todo, me observando pelas câmeras.